Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Estamos iniciando aqui. E aqui estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje com a gloriosa presença de Luiz Augusto Lara, que retorna à planície, né, depois de ter andado pelo Planalto, né, ter gravitado lá no top, pode chamar de top 4, não precisa, o Ministério Público fica chateado, top 4. Né? Nós não os temos 4 poderes. Não temos essas pretensões. Ah, tem sim, tem sim. Não temos. Como é que está a planície? Como é que o senhor encontrou a planície? Planície? Ex-governador, deputado Germano Todos Rigoto. na planície. Hã? Hoje. Bom, mas Ex-procurador-geral de Justiça. mas Ex-candidato a que planície? Eu vice-governador. vou te dizer que essa planície aqui tá qualificada demais. Olha aqui, Paulo. candidato a prefeito de Porto Entendeu? Se Alegre. isso aqui é planície, tá bom demais, né? O time de lideranças do nosso estado. Nós viemos da coxilha, né? Que coisa boa, coisa boa. Não, na verdade, né, Paulo, assim, todos que já passaram aqui, procurador, Ministério Público do Estado, presidente da Câmara, né? Candidato a vice-governador de Anamélia Lemos. A gente fica Aliás, mais eu estava aliviado. comemorando, viu? Tu acha que não vai... São constatações, não é intriga. Ele e Anamélia estavam comemorando a eleição. Não é verdade. Como é que vai comemorar? Estavam definindo, não tem o que fazer. A Anamélia tinha me dito... Teve erros na campanha. A Anamélia me disse, Comemorar é outra olha, os coisa. sábados eu vou reservar para receber prefeitos no Palácio das Hortênsias. Estava comigo lá no Expo Inter, quando eu disse isso. Mas eu não estava, não. Ah, o quê? Tu não estava naquele almoço? Não, o almoço sim, mas Sim. nessa conversa não. Não. Estava Simone Leite junto, inclusive. Já começa a pingar fogo, né? Claro. Começa a pingar fogo. Mas, Paulo, só rapidinho, já que tu perguntou, me sinto mais aliviado. Depois de um ano muito intenso das reformas, acho que mais profundas das últimas décadas na Assembleia Legislativa, né? Na máquina do Estado, na Previdência, nos servidores, né? Parece que é o início das reformas do Estado, porque isso não é uma reforma do Estado, isso é uma reforma na Previdência, no plano de carreira dos servidores. Mas as reformas precisam adiantar para outros setores, né? Só a reforma da sociedade, na realidade. Para Então, a sociedade. Mas passar todo esse momento com a Assembleia aberta, sem um incidente, com as pessoas podendo entrar, colocar sua opinião favorável, contrárias, né? A Assembleia do Rio Grande do Sul deu, eu acho que um exemplo comparado com outras assembleias. Paraná, que para iniciar suas reformas, teve que esvaziar a Assembleia e ir para a Ópera de Arame. São Paulo, que foi toda aquela balbúrdia lá também. Então, acho que ganhou a democracia. Foi um ano muito duro, muito difícil, mas eu acho que os resultados virão aí E Lara, complemento, meses. o acordo que o CEPERS fez foi muito importante. Ali acalmou, extensionou. Sim. Mas não tinha outra alternativa. Não, eu não estou dando Ele essa ficou opinião, tô embretado, sentindo CEPERS. Exatamente. Está igual aos policiais lá do Ceará, estão embretados. Agora eles greve seguem mal feita dá isso. Claro, Exato. nosso mal feito, e de uma forma ignorante, Sem inclusive. dúvida, sem dúvida. Aí não dá para fazer. O CEPERS acabou sendo coerente no fim, né? Para estabelecer ao menos uma parceria, né, onde o CEPERS perdeu alguma coisa, mas não perdeu todo, e nem o governo também. Então acabou sendo bom. A presidente até Agora, contrariou, né? Aqueles que queriam a guerra, né? Mas tivemos aqui dois ilustres companheiros de bancada que já estiveram no poder. Um no Ministério Público, um procurador-geral, e o governador Germano Rigoto. Né? Inclusive foi pré-candidato à presidência da República. Perdeu num golpe proporcionado por companheiros de partido, né? Um acordo lá. Não, e candidato, tu esquece. Que ganhou, As pessoas esquecem. Eu não esqueço. Na verdade, na última eleição, foi tão polarizada a última eleição entre o Bolsonaro e o Haddad, que as pessoas esquecem que foi candidato a vice-presidente da República com o Meirelles, que era um candidato capacitado, qualificado, com bagagem, com história.
Mas tinha dificuldade de comunicação? Tinha. Mas, na verdade, Paulo, a questão da vice-presidência naquele momento foi também um momento importante. E foi tão polarizada aquela eleição que passou batido. Todos lembram a sua candidatura, a convenção que o senhor foi ludibriado, né, para a presidência da República. Seria um candidato ao natural do PMDB. Foi lamentável aquilo. Acho que todos nós lamentamos. Quem perdeu foi o Brasil. Ele fez mais voto e não ganhou. Não, arrumaram o coeficiente. Mais ou menos o que aconteceu. Lá, aquele acordinho do Eduardo Cunha com o nosso glorioso ministro aqui. O governador Rigoto me mandou para São Paulo. Fui recebido e muito bem recebido pelo ex-governador Orestes Quercia lá. E aí, no dia da convenção em São Paulo, quando eu vejo, pinta uma estrutura do Garotinho com um trio elétrico. Não era um trio elétrico. Na frente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e na frente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e na frente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nem convenção americana tinha aquela estrutura. Eram vários trios elétricos, eram centenas de pessoas com camiseta, eram uns totens enormes que simplesmente faziam. E nossa propaganda, ela desaparecia nas propagandazinhas, nas faixinhas que a juventude do MDB colocou, o MDB na época colocou, mas desaparecia no meio daquela estrutura gigantesca. E hoje sabe de onde veio aquele dinheiro. Sim, mas o Garotinho está respondendo até hoje, ele e a Rosinha, porque uma parte das denúncias contra o Garotinho e contra a Rosinha tem a ver com aquela convenção e com o dinheiro que foi utilizado para aquela convenção. Aí aquela veja bem, aonde está o Garotinho hoje é onde está o nosso governador íntegro, probo, governador Germano Rigoto, na bancada do Pampa Debates aqui. Aonde está o Eduardo Cunha? É isso aí. Que protagonizou o tal coeficiente? É isso aí. Então chegamos à conclusão que é muito melhor estar na planície do que estar dentro de uma cela. Às vezes perdendo também ganha, né? Não tem mas aí já não é na planície, já no fundo do inferno. No poço. Aí já no fundo do poço, né? E merecidamente. Fez o Garotinho aí. O dinheirama que eles botaram nessa conversa. Na verdade, o Eduardo Cunha, sabe, as pessoas esquecem, mas o Eduardo Cunha, ele começou, a vida do Eduardo Cunha começou abaixo da asa do Garotinho. O Eduardo Cunha, ele foi presidente da SEDAI, nos governos Garotinho. A SEDAI que está dando todo esse problema lá e tal. Ele, na verdade, comandava a SEDAI e comandava outros órgãos do governo na época do Garotinho. E aí o Eduardo Cunha cresceu, chegou à Câmara Federal, foi presidente da Câmara Federal, num determinado momento se desligou do Garotinho e passou a ter o Garotinho como seu inimigo. Então, depois ele crescer à sombra do Garotinho, nos governos Garotinho, naquele episódio ele coordenava a campanha, ele falava pelo Garotinho, coordenava a campanha do Garotinho, no episódio daquela convenção, mas com o passar do tempo eles se distanciaram, hoje são inimigos. Quem é que coordenava a sua campanha? Não tinha um coordenador da campanha, tinha uma pessoa que representava, que falava por mim, porque ele era do Comando Nacional do Partido, ele era do Rio Grande do Sul, que era o ex-ministro Padilha. Eliseu Padilha. Perfeito. O que é pró para você? Pró é produtividade, produtor, proteção, pois vem aí, tu precisa um pró no teu telefone, pois vem aí um produto exclusivo de fertilizantes Piratini, ou da Fertilizantes Piratini, um produto que vai proteger seu investimento em fertilizantes nitrogenado e aumentar a nutrição da sua lavoura. Tu que és fazendeiro lá em São Borja, conheça na Expo Direto, visite a Expo Direto, Cotrijal, a tecnologia que representa a nova geração de inibidor de urease. Se você já conhece a eficiência do Super N, muito bem. Se não conhece, vai se surpreender com o desempenho deste novo produto. Visite o estande da Fertilizantes Piratini na Expo Direto Cotrijal e conheça essa grande inovação que a Fertilizantes Piratini oferece. Para mudar um hábito, ouça o recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline.
a respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só como é bom aqui na planície? Aqui o bem-estar está sempre em pauta, viu, comandante Luiz Augusto Lara? Aqui que é o bom de ficar, né? E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Desde 2018, o Cremers está mais ágil, está mais moderno, está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, capacitação e representatividade. Assume assim o Cremers importante posição no debate dos grandes temas da saúde. Mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o Cremers se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. Cremers, em ação pela saúde. A Vinhos do Mundo, governador, eu sei que o senhor é um cliente da Vinhos do Mundo, é como todos nós, somos apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, o singular Carabinieri chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França, os tanás uruguaios, para quem gosta do Uruguai, para quem está lá na fronteira, como Luiz Augusto Lara, é a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalhamos para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Cassia, para deixar a tua família coberta de prosperidade, faça um seguro de vida Unicred. Além de proteger contra quaisquer imprevistos, você conta com um produto completo e customizado de acordo com o seu dia a dia. Fale com o seu gerente e conheça todos os planos da Unimed ou da Unicred. E assim, com a Unicred, a sua vida vai prosperar e, consequentemente, você vai vencer. Comece a planejar no presente o futuro de quem você mais ama. Consulte as condições e seguradoras que estão disponíveis na nossa Unicred. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem? Você que fez 50 há poucos dias, já falou com o seu médico sobre o exame do PSA para prevenir o câncer de próstata, já? Que bom, Paulo Sérgio, pois é assim que os homens que amam a vida como tu e querem viver muito tempo devem agir. Meus parabéns. Não esqueça, medir o PSA no sangue a partir dos 50 previne o câncer da próstata. Pô, falou em toque retal aqui. Você tem que se cuidar. Olha, perdemos 2 amigos, um colega aqui da Rede Pampa, teve um AVC, o nosso Marney Barcelos, um dos jornalistas mais competentes que eu conheci. Cara companheiro, leal, amigo, parceiro, adorado aqui na Rede Pampa. E quando a gente deixava o Pampa Debates, ele estava para entrar no Atualidades Pampa, e sempre a gente foi se gentil. Encontrava, e sempre ele com aquela gentileza, aquela fidalguia dele, uma pena. E muito culto. Eu ouvia ele na rádio, né, uma cultura enorme, vasta, dominava praticamente todos os assuntos, sempre. Eu acho que é uma perda enorme. Todos um homem que leu mais de 10 mil livros, sabia disso? E ele resumia todos os livros. Ele lia e fazia um resumo. É uma figura inigualável. Eu parece que estou vendo ele chegar ali, a gente sair daqui, ele com o sorrisinho maroto. Um radialista sacaneando o nosso Gustavo Vitorino. Um radialista também de uma era... Pegava do pé do Vitorino. Pegava no pé do Vitorino. Radialista de uma era do... E foi líder de audiência aqui na Farroupilha, depois na Rádio Pampa. Foi líder em São Paulo, foi líder no Rio e em Brasília. Ele andou por vários estados, sempre contratado e muito bem contratado. Ele era muito procurado como profissional. Diz que era até indicador de rádios que queriam vender, ó, essa aí pode comprar porque é boa. A outra ele diz, não, essa aí não. Tinha uma capacidade impressionante de conhecimento. Para aproveitar nossos sentimentos à família e a todos que acompanharam ele como nós. Ele, nesse momento, ele está sendo cremado. Sim. No velório, não, eu passei lá também. Não consegui ficar, mas deixa uma saudade imensa o nosso querido Marney Barcelos aí. Um dos grandes ícones do jornalismo gaúcho. Tem uma senhora que saiu comigo na hora que eu estou vindo para cá, diz, olha, Cassia, eu não o conhecia pessoalmente, mas eu o admirava muito na nossa trajetória dele. Então,
sentindo as pessoas assim com muito carinho em relação à pessoa. Hoje é um dia triste. A perda do Marne Barcelos, a perda do Espinosa, que é outra pessoa que realmente marcou no futebol do Rio Grande do Sul, um dos grandes, eu te diria que é o maior técnico que o Grêmio já teve. O Renato é um grande treinador, mas para chegar no Espinosa ele tem que ganhar um título mundial. Ele foi um treinador de vitórias, né? Dá para colocar nesse rolo aí o Foguinho também. O Foguinho. É que naquela época não se chegavam a Libertadores assim, com facilidade, era reserva de mercado de Rio e São Paulo. O Scolari foi também, né? O Scolari. E um significado muito importante para o Botafogo também. Ele foi o último título nacional que o Botafogo teve. Foi com ele, né? E ele era gerente de futebol do Botafogo. Estava na nova gestão. Agora, quando estávamos descendo, eu e o Eduardo falamos com o Romildo Bolzan, está no Rio, terminou a reunião lá da CBF, e ele ia passar em General Severiano para dar um abraço na família do Espinosa lá. E faz bem. Né? É uma pena, porque na verdade o Espinosa tinha um carinho tão grande da torcida do Grêmio, da família gremista, que se ele tivesse sido velado aqui em as homenagens que ele poderia ter recebido aqui em Porto Alegre, tu reuniria milhares de pessoas, não tenho dúvida disso. Como aconteceu no Rio, né? Como aconteceu no Rio. No Rio. Ele cariocou, né? Como o Renato cariocou, né? Ele se transformou num carioca, né? Com a ida a família morava no Rio. Então, uma pena. Mas é de se entender, né? Porque o Rio é bom, né? O Rio é bom. É bom. Mas Porto Alegre tenta esculhambar, mas não consegue ainda a força daquela atmosfera do Rio. Sabe o que eu estava vendo ontem? Tem 3 rios, né? Desculpe, Walter. Tem o Rio Litorâneo, o Rio Serrano, que é o rio das favelas, e o Rio Suburbano. São 3 rios. Os 3 diferentes um do outro. Eu queria aproveitar falando do Rio. Hoje eu vi um vídeo sobre um morador do Leblon, que é curiosamente um dos bairros mais caros do mundo, né? O Leblon, no Rio de Janeiro. O preço do metro quadrado ali é um negócio absurdo. E o cara mostrando um vídeo sobre a situação que ficou ali é o que as pessoas moram em casa ou apartamentos? Apartamentos, né? Tem uma parte que não quer apartamento. Tem uma absurdamente não quer. Mas ele estava mostrando a situação que ficou o bairro, algumas ruas ali tradicionais daquela região, depois dos blocos de rua. E eu recebi muitas reclamações, o Cassiá, como vereador da cidade, também acompanha essa questão, e fui visitar a Cidade Baixa ontem, Lara, para ver como é que tinha ficado a Praça Garibaldi, que fica ali ao lado do tradicional restaurante Copacabana. Eu morei ali na José do Patrocínio. Pois é. Frequentava a churrascaria Odilon, Lupicínio Rodrigues ali. Ali do lado tem a churrascaria Giovanaz, né, que é muito conhecida. Sim. Copacabana ali, enfim. Tem a Casa do Lupe ainda. O Tesourinho do outro lado. Que era na Ilhota. A Praça Garibaldi, ela é uma praça com um dos monumentos mais bonitos que a cidade tem. Infelizmente descuidada, como a maior parte das praças da cidade, e totalmente inadequada para o que se fez ali. Ela é uma praça ainda com pedras portuguesas, e as praças com pedras portuguesas, infelizmente, em Porto Alegre, também todas se destroem, entre outras coisas por um fundamentalismo do patrimônio histórico que quer que as pedras sejam simplesmente encaixadas como era antigamente, e não é mais possível isso, porque não tem sequer mais aquele profissional, que era o calceteiro, então a pedra tem que ser fixada, a pedra portuguesa, mas enfim, está nessa situação, e aí se faz um carnaval de rua que deve ser feito, e o Ministério Público tem uma intervenção nesse sentido, porque determinou o horário. E se a Brigada Militar... Absurdamente horário de 9 horas. Não existe no mundo carnaval, especialmente no Brasil, até as 9 horas da noite. Pois isso demonstra que... A minha mãe morava ali, a Luiz Afonso, com a Lime Silva. Minha mãe ficava na janela, admirando. Quando não tinha movimento, ela reclamava. Pois é, mas não vi ninguém hoje. Eu morei na Lopo Gonçalves. Eu morei na Lime Silva quando vim de Bagé para cá, né, na esquina ali com a República, mas demonstra, mais uma vez, que está cheio de erros a decisão de se fazer o carnaval naquele local. Existia antigamente o Areal da Baronesa, outros blocos, mas a dimensão era outra. Não, tinha o carnaval de rua, tinha o carnaval lá da Brasil, tinha o carnaval do Santana. O carnaval era tinha outro. O carnaval da Zenha. O grande problema, Walter, é que se tu pega no Rio de Janeiro, tu pega em São Paulo, o carnaval não acontece de blocos, não acontece num único local. Tu não pode dizer que tu vai fazer um carnaval de rua, carnaval de blocos apenas numa praça. Então, que é pequena. Então no Rio, por exemplo, tem vários blocos e vários locais onde esses blocos se movimentam. Então, Copacabana tem os blocos tradicionais, Ipanema. O
carnaval mudou. O carnaval de alguns anos atrás, o carnaval bom era o carnaval dentro de salão, era o carnaval dentro dos clubes. Não, o de rua era bom. Os clubes... Não, mas o de rua... Eu sou do tempo Porto Alegre, o carnaval era na Borges de Medeiros. Sim, tinha descida da Borges até hoje. Não, mas era o carnaval das escolas, tu entende? Não era o carnaval de blocos. O governador, do carnaval. Teresópolis, aqui no meu bairro, era o maior carnaval do estado. O Teresópolis, o verde e branco. É o verde e branco. Botava mais de 6, 7 mil pessoas. Vale da Solidez. Fernando Vieira que fazia. Mas aí desapareceram os clubes sociais, os que existem hoje tem a ver mais com esporte do que... A Saba está funcionando. O Marumba fez um bloco, lá até me convidou para entrar, com 37 casais. E foi o limite, não tinha como botar mais ninguém. Mas, Paulo, o que eu quero dizer... Velho amigo. Com o desaparecimento do carnaval de salão, surgiram os blocos. E esses blocos surgiram de uma forma que ninguém segura mais. Aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, aquilo que aconteceu em Salvador, aquilo que aconteceu em qualquer Belo Horizonte, eu estava vendo ontem o que foi o tamanho dos blocos. Agora, não pode ficar num determinado local, tem que ter várias regiões da cidade com fiscalização, com segurança, com limpeza. Mas aí que eu quero trazer uma solução, governador, que é o seguinte, eu estive ali visitando a praça ontem, a praça virou um palco de guerra, né? Mas o carnaval foi só ali? Terra arrasada, foi ali. Mas só na ali? verdade, a Cidade Baixa, a coisa se desenvolve em vários locais. Na João Alfredo, ali na Rua do Opinião, José do Patrocínio, né? Então, mas não só carnaval. Agora, aconteceu em vários locais do bairro, e aí as pessoas depois vieram para a Praça Garibaldi, e na Praça Garibaldi é que foi disponibilizada uma estrutura pela prefeitura e por um parceiro, prestador de serviço, que era composta por banheiros e um palco. É totalmente inadequado ali o espaço. Perto dali, não é longe. Porto Alegre tem uma área própria para isso, está aqui atrás de nós, o Anfiteatro Pôr do Sol. É inadmissível que há 5 anos o palco que era apropriado para esses grandes espetáculos ali esteja interditado, ele não possa ser usado. Isso é fruto da imprevidência, aquele palco já deveria ter sido recuperado. Da gestão pública. E ali é fácil, porque, por exemplo, a Polícia Militar, que tem que ter o controle desses grandes eventos, desses grandes espetáculos, haja vista jogos de futebol, naquele local, governador, ela tem condição de fazer o controle mais adequado. Uma semana antes, a Brigada foi na nossa Comissão de Cultura, Esporte e Educação para tratar. Uma semana antes do carnaval, eles não estavam com toda a organização. A Brigada foi 2 vezes na comissão para ouvir o que eles iam fazer. Consequentemente, não tem como carnaval isso, né? Uma semana antes, estava Agora, eu quero parabenizar quem levou o Sambódromo de Porto Alegre lá para o fim do mundo, lá no Porto Seco. Isso é uma inteligência rara. O Sambódromo, no Rio de Janeiro, o que fez o Brizola? Ele não fez o Sambódromo. Ele fez escolas, colégios que servem como sambódromo, servem para eventos. Com relação a isso, aqui nós levamos para lá. Para mim, o maior gesto. Pressão de quem? Para mim, o maior gesto de racismo. Quem impediu de colocar o sambódromo onde deveria estar? Para mim, o maior. E nem as escolas entre querem o centro administrativo e o Parque Harmonia. Para mim, o maior ato de. Nem as escolas querem roubaram tudo, não sobrou nada. Para mim, o maior ato de racismo e discriminação que essa cidade já viveu foi ter levado para os confins da cidade o sambódromo desse outro carnaval. Que é o carnaval fraco, é pequeno, Como enfim. Se aceita mas foi um crime contra a cultura popular. É um absurdo o que fizeram. É um crime contra a cultura. Então eu defendo hoje o seguinte: mantenha os barracões lá, porque é uma estrutura que já está pronta, e as escolas podem fazer lá as suas produções do seu carnaval, e tem que tentar trazer para cá, ali para aquela área nova dessa orla que está se revitalizando, com estrutura de fiscalização, com a brigada. Outro bairro que dá problema, Lara, é o Moinhos de Vento, com uma festa nova que surgiu nos últimos 3, 4 anos e que causa também um certo desarranjo no bairro, que é o St. Patrick Day, né? Então, por que nós não pegamos os grandes eventos da cidade e concentramos num lugar que já está destinado à realização de grandes eventos? A FanFest da Copa do Mundo foi ali. Teve problema na FanFest? Não teve. Milhares de pessoas. Me perdoem, assim, nós temos, assim, nós não temos cultura desse tipo de festa, vamos dizer assim, do século XXI, ou dessa última década, ou desses últimos 15 anos, que é uma festa de grande aglomeração e estática.
Nós estamos falando aqui, quando a gente fala dos carnavais de antigamente, da Borges de Medeiros, ou mesmo esse aqui da Orla do Guaíba, que era um carnaval de... 5 mil pessoas. Que era um desfile. Isso era previsível. Quer dizer, tu começa num lugar, termina no outro, as pessoas dispersam e vão embora. Era uma coisa muito tranquila. As festas outras, de hoje, o St. Patrick's, ou esse carnaval, ou qualquer outra, são festas estáticas, de um aglomerado muito grande de gente, que tu precisa ter estrutura de banheiro enorme e policiamento ostensivo parado anterior ao começo da festa. Por que houve aquele problema na Cidade Baixa, cavalaria e refrega? Porque a polícia não estava lá antes do pessoal chegar. Porque vai dar problema. Esse tipo de festa dá problema sempre. Como é que funciona nos outros locais? Vamos pensar assim, ali no Times Square, que tem um grande aglomerado de gente. A polícia está muito antes do pessoal chegar. Quando o pessoal chega, já está o bloco da polícia, já está instalado muito antes de todo mundo chegar. Muita polícia. Assim, ó, e tu chega, tu começa e olha e diz assim, ó, aqui eu posso fazer tudo menos criar problema para a polícia. Então nós temos que nos dar conta que esse tipo de evento, onde vai ter um grande aglomerado de gente, vai ter bebida, vai ter isso, o primeiro bloco que chega é o bloco da polícia. E ele chega com força, e bota ordem, com uma estrutura toda para bebida alcoólica na rua. E assim, ó, para dizer o seguinte, assim, ó, aqui é um ambiente que as pessoas vieram para se divertir, vão beber, para não criar problema, e para que as pessoas se sintam seguras, para que as famílias possam transitar. É uma mudança de cultura. Se nós começarmos a estabelecer esse tipo de cultura, nós vamos ter um outro tipo de festa. Mas nós temos que nos preparar para isso. Deixa eu só lhe dizer o seguinte, mesmo que toda a razão tem nessa sua colocação de que isso tem que ser feito antes do início do evento, isso tem que ter um processo de segurança, de limpeza muito eficiente, com banheiros muito eficiente, mas eu quero dizer o seguinte, cresceu tanto essa questão de blocos, e eu vou, no início da sua fala, que, Walter, é muito, por mais eficiente que seja a segurança. Tu vê em São Paulo e no Rio os problemas que deu de roubo de celular, de tiro que foi dado no meio do... É muita gente, e por mais eficiente que seja a segurança, nessa questão dos blocos de rua, tu vai ter sempre dificuldade de controlar e de principalmente garantir uma limpeza total na cidade, com todo o esquema que tu possa realizar. Mas é por isso que eu continuo defendendo, governador. Numa cidade que tem a utilização mista, o que a gente chama misto, né? No plano diretor, é onde convivem comércio e moradia, e tem um zoneamento, portanto, nós temos que tentar, com muito diálogo, é verdade, com planejamento, tirar de dentro da onde tem aglomeração urbana esse tipo de evento de grande impacto, para levar para um espaço adequado. E o espaço adequado Porto Alegre tem. Onde está o Sambódromo do Rio de Janeiro? Está no centro da cidade. No centro do Rio? No centro. No centro do Rio. Qual é o problema? Não, mas não, se aqui tivesse um... E onde é que está a nossa orla? Onde é que está o Anfiteatro Pôr do Sol? Está no centro. Pois é. Está do lado da Cidade Baixa, do lado do centro. Da Praça Garibaldi até a sede do Ministério Público, que é ao lado do Anfiteatro Pôr do Sol, é 1,5 km. O que o Walter está dizendo, Paulo, que naquela região é centro, mas é uma região desabitada. A cervejaria ali. Ali seria... No Anfiteatro Pôr do Sol, eu enxergo hoje como o lugar mais adequado. Tinha ali para fazer o sambódromo. E quem sabe na Avenida Beira-Rio, Edivaldo, né, ali... no passado terem sido feitas as arquibancadas, houve uma mobilização dos moradores do Menino Deus naquela época, não permitiu isso, mas quem sabe se possa no futuro, com muito diálogo, revisitar essa questão, porque aquele é o local mais adequado também para os grandes eventos cívicos. Por que a parada do 7 de setembro é ali? Por que os grandes eventos cívicos são ali? Por que nós não podemos manter os barracões das escolas de samba lá? Semana Farroupilha é ali. Por que nós não podemos manter os barracões das escolas de samba lá e, por exemplo, o desfile das escolas fazer ali? Por que segregar a população negra para os confins da cidade, para o seu grande carnaval histórico? É muito distante. Disso, tem que ter estrutura antes. Onde é que está os barracões do Rio de Janeiro? Está no Cais. E do Cais, ali até a Avenida Rio Branco, a Getúlio Vargas é rápido. Porque atravessar a cidade inteira não tem condições de ser lá. Não, mas é que hoje em Porto Alegre não tem mais onde deixar
não tem espaço para fazer os barracões das escolas ali. Aquela área do Muito bem, Sambódromo o cais do Porto Porto Alegre, abandonado. 40 anos abandonado e nunca se pensou em fazer lá. aquela área do Sambódromo em Porto Alegre, desde o início, sempre pareceu uma área, assim, para fora da margem, né? Sim, claro. Para não dizer marginalizada, né? Não, totalmente. Você pega tudo isso aqui e leva para lá, empurra, quer dizer... E não é assim que se trata, que se resolve os problemas, né? Ninguém queria ir para lá. E o problema é o seguinte, o Porto Seco é um equipamento estratégico para Porto Alegre, como um equipamento de logística, de transporte. E não se colocar, como se colocou, um sambódromo lá junto também. Bom, lamentavelmente fizeram isso com Porto Alegre, fizeram isso com o Carnaval de Porto Alegre, destruíram o Carnaval de Porto Alegre. Vê que Uruguaiana lá convive com o Carnaval de rua, o Carnaval fora de época lá, que é um espetáculo, é no centro da cidade. Nós fizemos o carnaval, o primeiro Carnaval de época uruguaiana. Nós somos um carnaval lá. Eu cheguei lá, me surpreendi, eu fui jogar bola, eu, o Cassiá, foi a Rede Pampa jogar bola lá com o time de Uruguaiana. Impressionante. Chegamos lá para surpresa nossa, tinha um carnaval de rua, nós não sabíamos. O primeiro carnaval... E a minha mulher aqui achando que nós tínhamos ido no carnaval. A tua também, né? Tomamos uma bola. Coincidentemente, parece que eles foram para jogar futebol. Foi futebol e... Muita coisa. Grande pretexto. Lá tinha um carnaval de rua lá que eu nem sabia que nós vimos nascer aquele carnaval de rua de Uruguaiana, porque realmente quando teve a primeira, segunda edição, isso foi... Na primeira, só para ajudar, governador, que eu me lembro bem, eu era secretário de turismo do então governador Germano Rigoto. Mas aquele carnaval foi o prefeito que deixava, estava deixando a prefeitura, deixou sem recursos para o carnaval. E não havia como fazer o carnaval. E nos procuraram, então o governo Germano Rigoto, a prefeitura que assumiu... E diga-se ao bem da verdade, com o prefeito que assumiu, eu perdi um pouco de contato com ele, mas quem sabe alguém está ouvindo e está assistindo o Pampa Debates, transmitir um abraço para ele, porque ele teve um papel importantíssimo no crescimento do Carnaval de Uruguaiana, que foi Sanchotene Felícia. A Elizabeth estava de aniversário ontem. O Sanchotene Felícia, a nossa deputada Elizabeth, eles tiveram um papel fundamental. Alessandra. Vai o meu abraço também. Que realmente nós ajudamos, mas quem comandou e que conseguiu fazer com que aquele carnaval crescesse, se transformasse no carnaval fora de época porque é impressionante o carnaval de aquele do Chuí também. Cresceu muito aquele de Chuí. Sim, mas o de Uruguaiana foi impressionante e foi em função da crise. Me convidou para ir lá, eu fui o carnaval do Chuí. Como são as coisas? Foi em função da crise. Não sairia porque não havia recursos e se fosse em março, haveria condições, nós conseguimos fazer contatos com o neguinho da Beija-Flor, que nós já vinha trabalhando. Aliás, o tricampeonato da Beija-Flor se conquistou contando a história das missões do Rio Grande do Sul. Conseguimos levar para lá as principais rádios aqui do estado para transmitir o carnaval. Então aquilo virou um evento mesmo. E eles lá tinham samba no pé e qualidade e condições para botar o carnaval na rua. Vocês estão demonstrando que com planejamento dá para fazer. Com tempo, com conversa. Imagina trazer tudo isso de volta para o Anfiteatro Pôr do Sol e para a Avenida Beira-Rio. Mas só, Walter, só um pouquinho. Nós estamos falando num carnaval de rua, que acontece numa avenida, numa rua, que nós atravessamos ela naquele primeiro carnaval de ponta a ponta, com as arquibancadas, com todo um esquema de segurança que é fácil de ser feito. Eu não estou falando em bloco. Tem uma coisa interessante, você me permite, eu não sou escolas de samba e blocos. Eu não sou um expert de carnaval, muito pelo contrário. Mas assim, primeiro quero dar um dado, assim, vai meus parabéns aqui a Unidos da Cova da Onça, que está fazendo 50 anos esse ano. 50 anos. A minha escola de samba lá de Uruguaiana. Quer dizer, eu simpatizo muito com a Unidos da Cova da Onça. Eu quero mandar um abraço ao doutor Zácaro. Sim, muito bem, isso é meu primo. Meu querido amigo, meu primo. Presidente. Gordo Zácaro é meu primo. Gordo Zácaro não é mais gordo. Largou agora, não é mais gordo agora. Meu primo. Bom, mas o Carnaval de Uruguaiana tem uma história bem interessante. Existia lá um grupamento de fuzileiros navais, que não existe mais. Desde a época da Guerra do Paraguai. Os fuzileiros navais. Os fuzileiros navais, muitos originalmente eram muitos fuzileiros navais, treinados no Rio de Janeiro, mas baianos.
foram lá para Uruguaiana e levaram o samba para Uruguaiana. Daí uma tradição muito forte das escolas de samba de Uruguaiana, que foram aí arregados. Muitos deles ficaram em Uruguaiana, casaram em Uruguaiana, ficaram em Uruguaiana quando eram baixos, e daí a tradição de Uruguaiana com o samba e das escolas de samba, que ficou aí uma febre, que é um carnaval distinto, sem menosprezar o resto dos carnavais do interior do Rio Grande do Sul, mas era muito forte, porque existiam originalmente grupamentos de fuzileiros navais no litoral e nas regiões de fronteira, que depois tiraram das regiões de fronteira e deixaram só no litoral. Então, dado esses grupamentos de fuzileiros navais que existiam na fronteira, é que o carnaval de Uruguaiana se tornou distinto dos outros. Lá em São Paulo eles fazem, não, mas eu vou falar na minha cidade também. Lá em São Paulo eles fazem na avenida principal, dali uns dias eles fazem no Cais do Porto, que é muito bonito. Inclusive, antes do carnaval eles fazem concurso de marchinha. O pessoal vai aqui de Porto Alegre lá concorrer. E o pessoal vai pilchado. Impressionante, não. Aí o pilchado é outro igual a, agora quase igual a Alegrete, que é grande também. Agora o Lara vai ter que falar do Bom Cabrito não Berra, da Diabolina, a Copacabana, Mimosas do Jacaré, e do Cantagalo. Temos a posse agora do dia 1º, às 14h, do presidente Lacage no Uruguai. Nós estivemos lá no Paraguai com o presidente paraguaio, o Marito, o Mário Abdo Benítez, e estará também o presidente brasileiro. E o presidente paraguaio nos dizia, nos restou na América Latina agora o alinhamento Lacage, Bolsonaro e Marito. Palavras dele, né? Aí eu perguntei, mas e a Colômbia? Não se alinha, não. A Colômbia está mais para um regime americano, se prefere se alinhar aos Estados Unidos. A América hoje... Marito, quem é o Marito? O presidente do Paraguai. O apelido dele, Marito Benítez. Então ele falou desse alinhamento da direita na América Latina, né? O Paraguai teve também um episódio de esquerda com o Lugo por lá. A Argentina agora deixou de ser o bispo que tinha 4 ou 5 filhos aí, né? Por aí. Deixou 4 ou 5 registrado 4 ou 5. Paulo, é bom que se diga, né? A questão ideológica, tudo bem, o alinhamento de direita, tudo bem. Então, tu está esquecendo que e eu acho que o presidente Bolsonaro se deu conta disso, e o Itamaraty se deu conta disso, que isolar a Argentina, em todas as contestações que se possa fazer do tipo de governo da Argentina, mas isolar a Argentina ou não ter um processo de aproximação institucional com a Argentina é um erro absurdo. Um erro absurdo porque tu pode não concordar com o que a Argentina está fazendo, mas a Argentina é o nosso terceiro parceiro comercial. É China, Estados Unidos, Argentina. A Argentina vive uma situação econômica trágica. Ao contrário do Paraguai, ao contrário do Paraguai, a Argentina vive uma situação que tu não vê o governo minimamente sabendo para onde vai, para onde ir, e agora, de qualquer forma, nós não podemos, e o Brasil sendo a potência que é, sendo o país que é dentro da América Latina, não pode, de forma alguma, por questões ideológicas, deixar de ter uma aproximação com a Argentina e ter uma relação comercial, relação através das embaixadas, relação através dos governos. Coisa é ideologia, outra coisa é o país. Claro. Então a gente sabe que tem esse alinhamento, Paulo, mas o governo brasileiro estava cometendo um equívoco absurdo a partir do momento, inclusive, que o presidente disse que não iria à posse do novo presidente da Argentina e que não mandaria ninguém representante. Felizmente foi o general Mourão. Felizmente foi o general Mourão, e o presidente Bolsonaro já está dizendo que vai ter um encontro, parece nessas próximas semanas. Acho que vai ser na posse. Não, o presidente argentino não vai na posse. Não vai na posse? Não. Eu sei que vai ter parece uma aproximação que eu acho que tem um jantar das delegações estrangeiras dia 1º à noite lá. Mas o presidente argentino não vai. Mas tem que ver se essa discriminação também não ocorre no sentido inverso. Claro, mas o Bolsonaro não foi. Exatamente por isso que o governador... O Fernandes deve ter mandado o vice dele. Que ele também está fazendo isso com o Uruguai. O erro não pode ser, de forma alguma, de um presidente ou de outro. Nós dependemos do trigo deles.
Eles levam muito carro. Por acordo binacional. Exatamente. O Sarney fez um acordo terrível para o Rio Grande do Sul, nos lácteos, no vinho, no trigo. O Rio Grande do Sul vem sendo penalizado tanto pela questão Candir quanto pela questão da competição das cadeias produtivas que são muito parecidas, da Argentina, do Uruguai e nossa aqui, né? Em cima da produção primária, principalmente. O maior prejuízo para o Rio Grande do Sul é o fato de nós termos esse Mercosul fraco que nós temos. Nós pagamos um preço alto pela nossa localização geográfica, nós estamos no extremo sul do Brasil, então a questão logística não é só porque as estradas são ruins, não, é que tudo é mais caro porque nós somos um estado periférico, nós estamos no extremo sul do Brasil. A vantagem que teríamos é se tivéssemos um Mercosul muito forte. O Mercosul pelas caronas, com a tragédia que está o Mercosul, tirando o Paraguai, hoje que tem um processo de desenvolvimento maior, mas tu pega a Argentina, o próprio Uruguai, enfrentando dificuldades incríveis, isto faz com que o estado que mais pague essa conta é o Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvida que se nós tivéssemos o Mercosul forte, o Rio Grande do Sul no coração do Mercosul, a Porto Alegre sendo a capital do Mercosul, e seria a capital do Mercosul, nós teríamos ganhos incríveis. Infelizmente, isso não aconteceu e não sei se um dia acontecerá de nós termos um bloco efetivamente forte. Nós vamos agora ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada, e a nossa família Valduga, Casa Valduga. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Venha conhecer a Center Ótica. E assim, nós trabalhamos com os melhores laboratórios e lentes com modernas tecnologias, as tecnologias da Varilux, da Zeiss, da Rondstock, do sistema Freeform Curve Optical, muito mais nitidez para o seu multifocal. O sortimento de armações, você perguntaria, é enorme e já não surpreende mais. Eu tenho aqui uma armação que é da Center Ótica, que eu adoro. É difícil até trocar, eu tenho outras, de tanto que eu gosto dessa, mas tenho várias. E o mais importante é o atendimento da Super Ótica, que é feito por técnicas em ótica, agora em 2 endereços. A opção é sua, dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus, no Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes, com a Avenida Soledade, Soledade 565, ou na tradicional Galeria do Rosário, no centro da capital gaúcha. Sempre com promoções e brindes, a Center Ótica desenvolve relacionamento com cada um de seus clientes, porque você merece. Center Ótica, a sua ótica. Chegou o aplicativo Unicred Investimentos, uma plataforma segura com atendimento personalizado e perfeita para o cooperado diversificar seu portfólio e sua maneira de fazer aplicações com novas soluções em renda fixa e em renda variável. App Unicred Investimentos, disponível no Google Play e na App Store, para que você baixe agora no virtual e prospere na vida real. O que é pró para você, meu caro Luiz Augusto Lara? Pró? Para frente. Produtividade, produtor, proteção. Pois vem aí um produto exclusivo da Fertilizantes Piratini que vai proteger seu investimento em fertilizantes nitrogenado e aumenta assim a nutrição da sua lavoura. Conheça na Expo Direto Cotrijal a tecnologia que representa a nova geração de inibidor de urease. Se você já conhece a eficiência do Super N, vai se surpreender com o desempenho desse novo produto. Visite o estande da Fertilizantes Piratini na Expo Direto Cotrijal e conheça essa grande inovação. Aliás, sábado eu já estarei lá olhando o estande da nossa Fertilizantes Piratini. O Mário da Rosa estará junto. Aliás, Mário da Rosa que será homenageado com o nosso destaque, que o senhor já recebeu, o senhor já recebeu, o senhor já recebeu. 3 aqui já foram destacados com o Troféu Brasil Expo Direto. Agora o Mário da Rosa vai ser homenageado. Parabéns, o Mário merece. Merece. Uma audiência qualificada acaba de passar e uma o Polo mensagem. Também, o senhor foi homenageado no ano passado, esse ano era de Polo. Sim. O senhor vai estar lá conosco, né? Não, estarei, com certeza. Não. Até para entregar um prêmio, né? Aliás, o Ministério Público foi bem, o Ministério Público vai com Fabiano Dalazen, Marcelo Dornelles e Roberto Bandeira Pereira. Roberto Bandeira Pereira. Só não estará Eduardo Lima Veiga. Mas o Paulo, uma audiência qualificada, agora no intervalo, eu recebi aqui um WhatsApp, líder do governo, deputado Frederico Antunes, ouvindo o assunto da Uruguaiana,
Queria que eu contasse detalhes aqui, governador, da nossa passada lá por Uruguaiana, da avenida, Então eu vou deixar para ele, quando vier agora, no próximo dia, ele conta... O Frederico é muito ciumento. Frederico que é bom de samba, Frederico é bom no samba. Eu desfilei naquela avenida que vocês desfilaram, eu desfilei com o Frederico Antunes. O homem uruguaiano é um ídolo. Todos os prefeitos, cada um fez a sua parte no carnaval, mas o deputado Frederico Antunes no carnaval de Uruguaiana, entra ano e sai ano e ele está sempre apoiando, ele está sempre junto. Eu nunca vi um camarada beijar tanto como o Frederico. Ele beijou do início ao fim da avenida. Dona Silva, me perdoe, estou contando essas coisas aí. Dona Silva matou o nosso galo. Depois que ele casou com a Silva, acabou o galo. E do lado do Frederico também, às vezes tu tem que ter uma assessoria eficiente. A Rejane, por exemplo, é uma pessoa espetacular, que tem um carinho tão grande por aquele carnaval de rua de Uruguaiana. É verdade, né? É verdade. E então, o Frederico tem, além de presença forte dele, tem uma equipe que ajuda muito. Aí os detalhes eu vou deixar para ele, governador, que ele queria que eu contasse aqui, eu vou deixar... Não, ele conta em casa. Ele está sofrendo agora lá, porque ela não diria estar assim. Levando uma chinelada em casa. Seu ponto final, meu caro Cássio Carpe, o senhor que menos falou hoje. Mas eu vou falar agora do dia 15. Eu não sei como estão com medo dessa manifestação dia 15. Olha, imagina se o Bolsonaro tocasse aquela escavadeira lá, como fez o Cid. O que não seria do Bolsonaro? Olha que eu não sou fanático, hein? Eu votei no Bolsonaro porque eu não votaria na esquerda. Já pensou se fosse? Então deixa o pessoal fazer manifestação. Aqui em Porto Alegre, o tempo da esquerda fazia manifestação, mataram até um brigadiano no centro, numa manifestação. Degolaram o brigadiano. Degolaram o brigadiano. Então deixa. O Lula falou que tinha 300 picaretas no Congresso. Olha, impressionante. Tem algum setor da imprensa que eu ouço que tem que ouvir. A culpa é da imprensa, de novo. Não, alguns setores. Algumas pessoas que estão com saudade. O que a imprensa fez disso? Não, tem rádios que a gente fez e jornais de São Paulo que é o dia inteiro. É pau e pau. O Bolsonaro só tem uma saída: se comunicar com as redes sociais. E outro detalhe: o que o general Heleno disse é verdade, gente. Tem gente lá que só quer mamar nas tetas do governo. Ontem eu deixei de ver parte do jogo do Inter para ver entrevista do general Ramos na Globo News. Na Globo News, que aliás a Globo é a que mais entrevista militares. É a Globo News. Todos os ministros militares já passaram por lá. Então o Heleno disse uma ansiedade dele. Imagina um governo que está começando... E que mais deturpa as coisas do governo. Que tem fundo partidário, tem que dar tudo. Aí tem que dar mais 30 milhões, tirar do orçamento. Pelo amor de Deus. Isso, lamentavelmente, acontece nos parlamentos. Mas quem foi que negociou tem que isso? Dar mais dinheiro. Quem foi que negociou isso, esses 30 bilhões? Alguém negociou no executivo? Bom, exatamente. Mas, não, eu vi um deputado dizer assim, nos prometeram. Mas peraí. Mas quem prometeu? Bom, é ele que diga. Nos prometeram. Então o negócio... Será que foi Gaúcho que prometeu? Não, eu acho que não. Então, bom. Então, na realidade, eles vão fazer uma manifestação democrática, tranquila. Doutor Eduardo. O Supremo já estava pressionado, a Câmara já estava. O que o Maia e o Alcolumbre estão fazendo, que são do DEM, os dois, que o Bolsonaro confiou neles, eles estão traindo o Bolsonaro. Essa é a realidade. Doutor Eduardo Lima Veiga. Vai ter continência hoje ou não? Tem, pode fazer. Vai ter? Não, eu quero saber porque vai depender do assunto. O avanço da medicina é uma coisa impressionante, né? Isso é importante porque vai modificando a percepção que a gente tem da vida cotidiana. A definição de morte, por exemplo, ela modificou em determinado momento. Morte era parada cardíaca, parou de bater o coração, as pessoas morrem. Num determinado momento, a morte passou a ser ausência de funcionamento cerebral, né? Que passou a ser chamada de morte cerebral. Por que isso modificou em determinado momento? Porque se passou a fazer transplante. Então, precisava dos órgãos das pessoas vivas, então se muda, num determinado momento, a definição de morte. Essas mudanças da medicina, o tempo que as pessoas vivem, muda substancialmente a compreensão de como se deve lidar com a vida. Eu digo isso porque o Tribunal Constitucional Alemão decidiu agora, recentemente, o direito ao suicídio assistido. Até onde eu sei, só a Suíça permitia isso na Comunidade Econômica Europeia. E o Tribunal Alemão agora também referenda a possibilidade de que as pessoas
tenham direito ao suicídio assistido e mais, que elas possam contratar comercialmente o suicídio assistido. Essa era a grande discussão, a discussão ainda na Alemanha, que eram os serviços comerciais de suicídio assistido. E o Tribunal Constitucional alemão decide, então, que as pessoas podem contratar esse serviço. Claro que são as pessoas, estamos falando aqui de pessoas que estão com doenças graves e, portanto, chegam naquele limiar de vida que elas podem escolher se devem ou não continuar vivendo nas condições já precárias de vida e de saúde. E a minha continência vai, então, agora para o Chico Alves, em Uruguaiana, que era fuzileiro naval, filho do grande e saudoso Quinelmo Alves, fuzileiro naval e que é um grande historiador e contador das histórias dos fuzileiros navais e um entusiasta do carnaval, e contava muito as histórias que eu leio aí pelo Facebook e outras que ele escreve. O Ivo jornalista, também, jornalista e radialista lá de Uruguaiana, contava muitas histórias do Veludo, um dos grandes sambistas de Uruguaiana. O Ivo também gostava muito de carnaval lá. Eu não sei, eu não sou da época do Ivo, eu sou mais jovem. Luiz Augusto Mas para Lara. quem não conhece o Ivo, uma figura grande, folclórica de Uruguaiana e histórica de Uruguaiana. Pois é, por isso que eu estou dizendo, ele gostava de carnaval. Gostava, dizem. O Braulio que me falava. Braulio e Gilmar Veloso. Ivo Rodrigues. Deputado Lara. Paulo, então, minhas homenagens aqui, o desejo de sucesso mais uma vez ao Ney Mânica com a sua Expo Direto. Estaremos todos lá, né? A partir de domingo já no evento da Pampa, de premiação da Pampa. É isso, tem que valorizar o que é nosso. A Pampa está fazendo isso, mais um evento com sucesso através da tua organização, da família Gadré, Paulo. E desejar sucesso, eu acho que mais do que desejar, é convidar as pessoas que participem, que aproveitem, realmente são dias importantes, né, de tecnologia, de conhecimento. Então, mais do que falar, nós iremos até lá. Eu acho que o gesto é o que faz a diferença. Estaremos todos lá, juntos, porque é a força do Rio Grande do Sul que se expressa ali. Então, parabéns ao Mânica, parabéns a ti e até domingo, se Deus quiser. Domingo e segunda-feira passaremos por lá. Oh, maravilha, vai ser um prazer imenso, o senhor sabe que meu amigo. é muito bem recebido lá. É verdade, muito obrigado. Walter Nagelstein. Para além da extrema imprensa, eu ando muito alinhado com o Lacombe. Quem decide tudo é o meio. Com o Centrão aqui decide tudo. Não, jornalista. Centrão não, para. Não, o nome do Centrão jornalista da Rede Globo agora. Que Centro, não Centrão. O Centrão é lá no... Alexandre. Tá bom. Alexandre Garcia, Luiz Lacombe. De Cachoeira. Que a gente não pode chamar nenhum deles de radicais. Muito antes, pelo contrário. Eu estava me lembrando... não é radical. Alexandre, meu amigo, conterrâneo de Cachoeira, ultra radical, militarista. Bom, então o senhor é mais do que ele. Foi assessor do... Não, posso ser, não tem problema, não me ofende isso. Então... Foi assessor do Figueiredo. Eu acho que é um homem Foi ponderado. porta-voz do Figueiredo. Escreveu o livro João Presidente. Bem. Tá, agora continua. Senão, tu quer que eu fale do Lacombe também? Dá para falar? Lacombe também. Bom, eu estava vendo o seguinte, eu quero ir na mesma linha do Cassiá. Eu estava me lembrando de uma história, meu pai sempre gostava muito. Diz que o Luís XVI acorda um dia e pergunta a um assessor seu, um ministro seu, o Duque de Liancourt, o que é isso? É uma revolta? E ele diz, não, é uma revolução. Isso era no dia 12 de julho, 2 dias antes da queda da Bastilha. Eu digo isso porque as instituições todas estão muito bem, até que num determinado momento acontece uma grande ruptura. Isso é uma espécie de ambiente que vai ficando carregado demais, volátil demais, e as coisas viram. As pessoas falam que tem que respeitar a Constituição. A Constituição não proíbe em momento nenhum, aliás, ao contrário, no artigo 5º inciso, eu acho que 11, 12, 17, não me lembro exatamente, o direito de reunião. Por que se pode criticar o presidente da República? Por que um deputado do PSOL pode ir num evento publicamente e pedir a eliminação do governo? E por que, no sentido contrário, o presidente da República não pode chamar um protesto, por exemplo, contra o STF? Ou não pode chamar um protesto contra o Congresso? Ou não pode conclamar o povo a apoiar uma determinada posição sua? Sem defender regime de exceção, sem defender AI-5, mas defender o apoio popular, porque, afinal de contas, o mandato de um presidente, quem quer que seja, é, sobretudo, a manifestação soberana da maioria do povo. E eu acho que o presidente fez, o Paulo Sérgio Pinto,
É exatamente isso. O presidente está chamando o apoio da população a uma posição política sua. Que contrasta... Olha, o teu ex-chefe não está concordando contigo. Com qual? O teu ex-chefe, o senador Pedro Simon. Todos têm. Um detalhe só de quando é chefe de poder, que ele tem a obrigação de zelar pela harmonia dos poderes. É um detalhe constitucional. O deputado até sabe quando ele não é chefe. Já vão deixar meus ele, queridos, ponto final do governador. Desculpa, era ponto final. Claro, mas meus queridos colegas, é óbvio, é uma discussão do momento, mas há um estranhamento. As pessoas se acostumavam a ver sempre a esquerda e os seus organismos mobilizados e fazendo política. Quando começa um outro movimento no nosso país a se mobilizar, há essa espécie de estranhamento. Isso é verdade. E eu acho que é um direito de manifestação, que é o que está acontecendo aqui. Eu quero deixar um grande abraço, não é uma continência, já nos deixou, mas a memória do Marne, e quero prestar minha continência aqui ao nosso organizador, Mânica, me somar a vocês aqui desse evento maravilhoso que está movimentando a economia do nosso estado, a Expo Direto. Governador, pelo amor de Deus, né? Eu acho que quem for contra qualquer tipo de mobilização de rua convocada por quem quer que seja, está indo contra a própria Constituição. O que está em discussão não tem nada a ver com isso. O que está em discussão é um presidente da República, em algum momento, entrar em choque direto contra dois outros poderes. Isso que está em discussão. Dizer que as pessoas têm que ir para a rua, as pessoas... não, isso está claro, isso está claro. Inclusive com pessoas ligadas ao presidente dizendo que tem que encaminhar para fechar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem todos os defeitos do mundo. Um sistema partidário falido, um sistema eleitoral falido, 27 líderes dentro da Câmara Federal, 18 líderes no Senado Federal. Quer dizer, e não se tem a capacidade de mudar este quadro. É contra esse sistema falido. Não, mas só um pouquinho. Esse sistema falido, Dr. Walter, quem resolve seguindo a Constituição, respeitando a Constituição. É a pressão da sociedade para fazer o Congresso Nacional mudar o que não mudou ainda. É isso que tem que acontecer. Se elegeram para renovar. Isso é a pressão popular. Deixa o governador. Agora, a pressão popular não significa tu defender o fechamento do Congresso Nacional, não significa tu defender um ataque às instituições, dizendo que é melhor não ter um Congresso Nacional ou não ter um Supremo Tribunal Federal. Então, o que está em discussão é isso. Agora, nós estamos num momento do Brasil que qualquer coisa que se diga, tu está contra o Bolsonaro, tu está a favor do PT, ou tu está contra o... pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu acho que as pessoas têm que se dar conta hoje, que, primeiro, livre manifestação é fundamental que as pessoas se manifestem, é fundamental. O erro da questão das emendas, doutor Eduardo, das emendas impositivas, quando esta droga, desta vergonha das emendas parlamentares, que já deram várias CPIs e vão dar outras tantas, e o Congresso Nacional mantém, então vai para a rua para dizer que tem que acabar com as emendas parlamentares. Isso é fundamental, que a população vá para a rua, vá para frente do Congresso Nacional. Agora, isso não significa que eu vou defender que feche o Congresso Nacional. Não, claro que não. Eu vou defender que o próprio Congresso faça essa correção. Segundo, aí tu faz as chamadas impositivas, como se isso resolvesse o problema. Quer dizer, o deputado apresenta uma emenda, emendas no valor de 15 milhões, senador 15 milhões, e pode ser mais paroquial, pode ter interesses mais estranhos atrás disso, e é impositivo, tem que o governo... Obriga o governo a fazer. Bom, o erro foi ter aceitado isto lá atrás, não podia ser impositivo, achava isso não resolve o problema das emendas parlamentares. Então, o próprio governo comete erros que ele fica... Mas o problema foi aumentar exponencialmente as emendas. Não, mas aumentar, mas o governo concordando com isso, o governo não podia ter concordado com isso de forma alguma. Mas quem concordou no governo? Então tem uma divisão, diz que a área econômica do governo concordou, e que o setor, e aí teve as discussões internas,
Quer dizer, então, sabe, tem erros que o governo não pode cometer, que dá margem a esse tipo de situação que nós estamos vivendo. Quem foi que deu o sim para isso? Pois é, diz que foi a área econômica, né? Ele não poderia. Ou negociação política. Não, você culpa da imprensa. A imprensa deve ter dito sim. Paulo Sérgio, meu ponto final é esqueceu da continência. Exata, o governador não fez continência. Eu vou fazer. O Marne e o Espinosa. Acho que em memória, eu acho que esses dois grandes cidadãos. Um no esporte, que é o Espinosa, que foi um grande ídolo aí da torcida gremista, do Botafogo, um grande atleta também, e o Marne, que é, sem dúvida, e foi um dos maiores jornalistas, como tu disseste, uma pessoa com um carinho com todo mundo impressionante, um carisma impressionante. Então, olha, esse é o meu louvor aí. O povo pode protestar contra a STF. Deixaram a caneta aqui, ó. O Paulo Sérgio deixaram a caneta. Assumiu, Paulo Sérgio. Deixaram a caneta aqui, ó. Para quem será, aqui, hein? Ó, campeão do mundo. Quem é que ganhou o título de campeão do mundo? O Espinosa. Como treinador. Que coincidência. Que coincidência isso aqui, incrível. Não sei de quem é a caneta. Quem é que deixou a caneta aqui? Surgiu aqui, né? Não. E a minha continência, Paulo... Não é minha mesmo, você não diria. Eu estou vendo aqui na frente uma fotografia, daqui a pouco vai começar Atualidades Pampa, e está lá a fotografia do Marne Barcelos, com a data de nascimento, 8 de 9 de 1942, 27 de 2 de 2020, a perda do Marne Barcelos. Então a continência é esse grande comunicador, a continência é um grande treinador que foi o Espinosa. E a continência, como foi dito aqui, também a vida continua, e a vida continuando, nós temos a Expo Direto, que eu não tenho dúvida, o Marne seria o primeiro a, nesse momento, já estar torcendo, falando e acreditando no sucesso da Expo Direto, comandada pelo Ney Mânica. Então, 3 continências, Marne Barcelos, Espinosa e... Eu não quero furar o Pampa Debates, mas dá pra gente focar lá, eu acho que vale a pena. Furar o Atualidades Pampa, perdão. Muito bonito, com a imagem do Marne lá, vou distribuindo aqui o nosso lençometria. Claro. Temos condições de mostrar lá a foto do Marne lá. Momentos de muita tristeza aqui para a Rede Pampa e para o jornalismo gaúcho e brasileiro. Ele que foi jornalista, aí está. O Marne Barcelos nasceu em 42, faleceu essa madrugada. Triste momento este, mas ficamos com essa imagem. Pode deixar a imagem dele no ar. Pode deixar a imagem dele no ar para a gente encerrar o Pampa Debates de hoje com a lembrança de uma pessoa muito querida, um profissional altamente competente, Marne Barcelos. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.